Graças a Deus. Então nós iremos estudar a nossa lição número 3, eleição e predestinação. O companheiro pastor Desonilton Basílio, por favor. Desejo saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos diante da terceira lição e nós temos como título Eleição e Predestinação. Esse assunto é um assunto que causa às vezes algumas polêmicas e algumas discussões a respeito da predestinação. Algumas distorções doutrinárias, mas é necessário e importante que estudemos e possamos assim dirimir algumas dúvidas a respeito do assunto. Então, nós sabemos que a eleição é uma escolha da parte de Deus que chama, quem escolhe. E essa escolha, como está na nossa lição, é feita e só feita em Jesus Cristo. Então nosso texto diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, ou irrepreensíveis em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo número 1, versículo de número 4. Irmãos, para fazer as duas coisas fica assim um pouco trabalhoso. Deixa eu ver se foi para o textual. E depois nós temos a verdade prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que quereriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então também a nossa verdade prática. E está tendo assim uma dificuldade de passar, acho que vou dispensar ele para ele não ficar atrapalhando. Então, dentro do nosso assunto da verdade prática, segundo a sua presciência que Deus nos elegeu, porque a eleição, como nós já falamos, ela é de Deus. Nenhum ser humano, nenhum homem poderia ser eleito ou se eleger pelos seus próprios méritos ou dotes. Mas o Senhor é quem lhe elege. Agora Deus não elege ninguém senão por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos um texto que nos ajuda muito a entender no Evangelho conforme escreveu São João, no capítulo número 1, versículo de número 12. Nós estamos ainda dentro da nossa verdade prática. Se os irmãos quiserem ver São João, capítulo de número 1, versículo de número 12, nós vamos encontrar o apóstolo falando a respeito desta eleição e que também tira um pouco das dúvidas a respeito da predestinação. Até porque, se os irmãos observarem toda a leitura na nossa leitura diária em classe, ou da nossa leitura em classe, nós encontramos os verbos e os pronomes no plural. E a gente pode ver, por exemplo, só para dar um exemplo aos irmãos, que depois a gente retorna, que no primeiro versículo da nossa lição, ele vai dizer que Deus esse chega. Como também nos elegeu, nos
Veja que está aqui no plural, nos elegeu. Isso tira qualquer sombra de dúvida sobre a questão da predestinação. A salvação, a eleição, a predestinação que nós estamos estudando é para todos, sem acepção de ninguém. Estão entendendo? Então, no versículo número 12, o evangelista São João ele vai dizer que mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Mas a todos, faz alguma acepção de pessoas? Deus nos elegeu nele, mas elegeu a todos. Agora entra a decisão do ser humano, que ele precisa tomar uma decisão, se decidir. A tantos quantos, ou a todos quantos crerem, aceitarem o plano redentor da parte de Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se os irmãos forem ver o restante da nossa leitura, nós temos no versículo número 2, por exemplo, que ele predestinou-nos para filhos de adoção por Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus, para si mesmo, conforme a sua vontade. E ainda no versículo de número 7, ele vai dizer: em quem temos. Em quem temos. E isso desmancha a ideia de ter sido predestinado uns e outros não. Espero que os irmãos estejam compreendendo. A gente retorna, irmãos, outra vez à verdade prática, e mais um texto na carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículo de número 12, vai também trazer o subsídio para a gente a respeito desta eleição. Se os irmãos desejarem ver, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículo de número 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Os irmãos podem pensar assim: que ligação tem esse texto com o assunto? Ele está dizendo, ele nos elegeu, ou seja, em outra expressão, ele nos colocou em pé. Agora o compromisso nosso, que a gente não fomos predestinados, porque existe um desvio doutrinário por aí, que uma vez salvo para sempre, e isso não tem base bíblica. Então aquele que cuida está em pé, o que é que deve fazer? Prestar atenção para não cair. Isso desmancha também, tira aquela base de doutrina errônea de uma vez salvo para sempre. Agora a eleição ele predestinou. E o que é predestinação? É determinar antes. E isso pertence somente a Deus, que é onisciente. Nós temos aí na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4 a 6. E eu vou ler para a gente nós passarmos mais para frente. Primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 4, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 6, que diz assim o texto sagrado: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Está bem claro? Para servir de testemunho a seu tempo. Então ele foi dado em preço de resgate, de salvação por todos. Isso já deixa os irmãos esclarecidos, inteirados
da doutrina errônea da predestinação de uma vez salvo, salvo para sempre. Preciso que nós tenhamos condição de ter uma base bíblica doutrinária segura, bem clara, bem fundamentada, para a gente passar para a escola dominical, para as classes, que eles precisam também de serem fortalecidos com a doutrina da Palavra de Deus. Dito isso, vamos seguindo. Nós temos o nosso objetivo geral, informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Então, eu tenho um pensamento comigo que para Deus não há predestinação. Isso cabe a cada um de nós, porque não somos oniscientes. E como cabe a nós a predestinação? Depois de sermos eleitos, chamados, entendemos que lá na onisciência divina, Ele tomou a decisão de me eleger. Então, para mim, Ele predestinou. Eu fui predestinado a entrar para o plano da salvação, porque Ele predeterminou isso para mim. Mas, diante de Deus, não há predestinação, porque logo Ele sabe de todas as coisas, antes que elas venham a existir. Está bem, irmãos? Então, nossos objetivos específicos, nós temos o primeiro ponto: esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. E no segundo, nós temos aí como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E no terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então, estão aí os objetivos específicos diante de nós, e a nossa introdução, ela nos diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, com esses dois conceitos juntos, eles elucidam, ou seja, trazem a luz, trazem clareza para cada um de nós a respeito do plano divino para a salvação. Então, na primeira parte, nós temos eleitos para uma vida santa e irrepreensíveis. Os eleitos, na primeira parte, para uma vida santa e irrepreensíveis. Às vezes, o que ocorre é que nós, como cristãos, esquecemos de que a eleição, ela tem seus ditames, e um deles é eleitos para uma vida de santificação. Isso é que é importante para permanecermos dentro do plano da eleição divina. Então, aqui está: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência, e isso todos nós temos ciência de que essa eleição precede a nossa existência. Nós lembramos do Éden e lembramos do capítulo 3, no versículo 15, que Deus, após dar sentença para Adão, para Eva, para a serpente, dizer tudo do seu juízo e justiça que ele faria, ele também falou da salvação, que da semente da mulher viria nasceria um,
que esmagaria ou que pisaria a cabeça da serpente. Então, para todos nós, esta dádiva da eleição, ela precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, naquele período do Éden, havia apenas um ponto a ser esclarecido, a esclarecer. Mas, diante de Deus, antes de tudo, Ele já havia planejado a eleição para nós. Então Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. E isso é importante a gente fazer também alusão nas classes, que depois de eleito, o compromisso é viver uma vida de santidade. Vamos dizer, é o alimento, é a força motora para poder continuarmos dentro do plano da eleição. É viver uma vida de santidade diante daquele que nos elegeu. Então a eleição divina, eleição traz a ideia de escolha. Na carta aos Efésios, capítulo número 4 da nossa lição, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem fomos escolhidos? Ele faz aqui uma interrogação, e a resposta é: fomos escolhidos em Jesus. Graças a Deus, porque Ele nos escolheu em Cristo Jesus. Por isso, a nossa eleição, ela é cristocêntrica, ou seja, tudo quanto nós recebemos desde que fomos eleitos está ou se encontra em Cristo Jesus. Nada pelo mérito humano, porque o humano nada tinha para apresentar a Deus e nem podia para a sua redenção ou eleição, mas tudo quanto temos está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, por isso ela é cristocêntrica. E a segunda, em que tempo se deu a escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Deus já tinha tomado a decisão de nos eleger. Nós sabemos destas coisas, nos alegramos, porque não tínhamos nenhuma obra a apresentar ao Senhor para sermos eleitos. Mas lá no início, antes de tudo, Ele tomou a decisão de nos eleger. Não é uma eleição como agora nós vemos no nosso sistema democrático, de quem tem mais votos, porque isso também não tínhamos condição de merecermos nada por méritos, mas todavia essa eleição da parte de Deus, ela vem por intermédio do seu amor, da sua própria vontade, da sua decisão em nos eleger. Então, o tempo é antes da fundação do mundo. E na terceira diz assim: e qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Irmãos, esse princípio aqui é tão profundo, tão grande, que nós ficamos às vezes pensando em nós mesmos. Como viver uma vida de santidade e de irrepreensão? Se nós pudéssemos medir nossas obras, pesá-las diante desses textos, dessas expressões bíblicas, nós chegaríamos então a um consenso: só a graça divina é que conduzirá o homem ao final, a um porto seguro. Eleitos para uma vida de santidade e de irrepreensão, que é aquela pessoa, aquele homem que não pode ser repreendido. Então, prosseguindo, queridos irmãos, nós temos também, e qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. E também o Donald Stamps, editor da Bíblia Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente
em união com Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Não há condição de alguém ser eleito senão por intermédio de Jesus Cristo, porque a nossa eleição é cristocêntrica. E a nossa declaração de fé, ela assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, conforme está escrito na carta do apóstolo São Pedro, no capítulo de número 1, versículo de número 2. E nós vamos ler uma parte, queridos irmãos, da nossa declaração de fé que também trouxe para os irmãos. Quem tem a declaração de fé, ela se encontra escrita na página de número 121. Essa é a nossa declaração de fé e também é citada na nossa lição, falando da eleição e da predestinação. Então eu lerei, os irmãos ouvirão. Diz o seguinte: Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. O Senhor estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade. Veja que não há aqui a questão da predestinação, como disse. Ele estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade, sem acepção de pessoas, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos e dos séculos, conforme a carta a Tito, capítulo de número 1, versículo de número 2, e serve também de subsídio para os irmãos. Eu repetirei a citação, Tito 1 e 2, pois essa é a vontade, ou a sua vontade, assim como Deus não elegeu uma nação já existente, mas preferiu criar uma nova a partir do patriarca Abraão, o Senhor Jesus, da mesma forma, criou um novo povo, formado por judeus e gentio, o qual de ambos os povos fez um. Efésios capítulo número 2, versículo 14. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 13. A nossa eleição vem de Deus, sabendo, amados irmãos, que a nossa eleição é de Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 4. Na igreja de Cristo, judeus e gentios são co-herdeiros da salvação em um único corpo. Em um único corpo, chamado igreja, chamado Jesus, que a nossa salvação é cristocêntrica. Então as condições da eleição, o irmão Silemar está me ajudando ali, está passando. Então a condição, ou as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Nós encontramos aí em São João 3,16, que é o nosso textuário da Bíblia Sagrada, todos nós conhecemos e recitamos decorado, né? E ainda na carta a Timóteo que nós já lemos, 2, 4 a 6, que vai falar também dessa eleição, dessa chamada e as condições para ela. Então, e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Isso desmorona mais ainda aquela questão da doutrina da predestinação que se fala, porque aqui é preciso que cada um se demonstre arrependido e dentro da sua própria fé. É a ferramenta que faz você estar dentro da eleição e continuar nela até que chegue o dia que o Senhor tem determinado. Então conservemos então dentro da área do arrependimento e o fazendo uso da fé, conforme está ainda no capítulo 2, versículo de número 8 aos Efésios. Se os irmãos desejarem ler Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8, e vai dizer o seguinte:
porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, mas vem a fé, porque a Bíblia diz que Abraão ele não foi justificado pelas suas obras, mas pela fé. As obras cooperaram, mas aí a fé também veio trazendo a justificação por meio da fé. E ainda no capítulo 3:17, nós também poderemos ler: entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras, como está escrito ainda, capítulo número 2 da carta aos Efésios, versículo 8 e 9, que nós lemos o 8, a gente pode ler o 9, que diz o seguinte, versículo 9: não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então ainda no terceiro ponto diz assim: vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, que significa santo, significa separados do pecado. E, dentro dessa perspectiva, somos eleitos, conforme a carta do apóstolo São Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15 e 16. Eu vou também em busca do texto para nós completarmos então esse pensamento. Primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que vai falar da condição para os eleitos permanecerem em Cristo e herdarem a salvação determinada ou pré-determinada por Deus. Diz o texto sagrado, no versículo de número 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Até aqui os santos estão no plural, não está especificando especificamente, falando de alguém no singular, mas no plural. Sede santos, porque eu sou santo. Ele elege, mas existem as condições para permanecermos nele. E aí lembramos o adjetivo grego amomos, irrepreensíveis, expressa algo sem defeito ou inculpável. Isso é tão alto que às vezes a gente fica nadando para poder pegar um pouco alcançado. Aqui representa algo sem defeito e inculpável. É algo para a gente bater no peito, sentir o peso da responsabilidade, né? Passar para a nossa classe de escola dominical, passar para a nossa EBD, o peso da responsabilidade. Porque ser chamado para sermos sem defeitos ou inculpáveis, somente com a graça do Senhor para a gente vencer. Filipenses capítulo número 2 e o versículo de número 15, Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo 15. Nós vamos ler também esse texto para nós entendermos então melhor o assunto do qual nós estamos falando. Filipenses, capítulo 2, versículo 15, que nos diz assim o texto da palavra do Senhor: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Isso traz também a revelação de que a ideologia do desvio doutrinário, de a predestinação de homens salvos para sempre, finaliza aqui. E nós entendemos que
Para permanecermos dentro do plano da eleição e da salvação, precisamos dessas condições de vivermos uma vida irrepreensíveis diante de Deus e como filhos dele inculpáveis e brilhando, luzindo como astros no mundo. Essa é a responsabilidade que nós temos diante de nós. Então os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Este é um padrão muito alto para a gente seguir. Então, o último ponto da nossa primeira parte, que fala da nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como: eu queria que aqueles que falam da predestinação enganam-se e enganam os outros, eles pudessem se enquadrar apenas aqui dentro, né, desses textos, e pudessem entender o que é que a Bíblia está dizendo para os eleitos, para aqueles que, na verdade, dentro da pré-determinação de Deus, o Pai, eles deveriam permanecer. Agora, permanecer com essa clareza de entendimento e esse empenho para servir a Deus sem nenhum embaraço. Então, a palavra aqui dentro da nossa lição, ela vai dizer assim: dentro dessa conduta, deixando a conduta velha, tais como deixar a mentira, deixar o furto, palavras torpes, a amargura, a ira, a cólera, que está escrito aí no capítulo 4, versículo 22, 25, 28, 29 e 31, e ainda severas advertências contra a fornicação, a impureza, a avareza, a embriaguez, conforme está ainda no capítulo 5, versículo 3 e 15 e 18. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível, como está aí no capítulo 5, versículo 27. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Gálatas capítulo 5, 22 e 25, que nos mostra o fruto do Espírito que ali está escrito. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Está aqui para os predestinados. Toda essa cartilha, essas regras, esse mandamento, essa doutrina, aqui está a doutrina para os eleitos e para os predestinados. Todos que estamos ouvindo, participando desta aula, nós sabemos, fomos eleitos em Cristo e predestinados por Deus para essa eleição, para essa salvação. Mas quanto às exigências doutrinárias, os eleitos devem cumprir com elas. É a responsabilidade que cabe a cada um de nós. Dentro da nossa segunda parte, nós vamos dar uma aceleradazinha. Vamos ver aqui: predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Então, a predestinação, o termo grego proizou, traduzido como predestinar, está lá no versículo de número 5, a partir de número A, a parte A, é formado pelo vocábulo oridon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. E só Deus, o Senhor a quem servimos, é quem faz isto por nós, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Somente Ele tem essas credenciais
e graças a Deus que Ele entende e nos abençoa em Cristo Jesus. Então a Bíblia do Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. E a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, conforme o versículo de número 4, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus, conforme o versículo de número 5 da nossa lição, que ele vai nos dizer assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Isso também é muito grande, muito importante, que nós possamos conversar com a classe, conversar com a escola dominical sobre essa eleição, essa predestinação para filhos de adoção, porque não tínhamos o direito, mas logo o Senhor nos deu o direito de se nos tornarmos filhos de adoção por Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seu querer, ou a sua determinação, conforme Ele determinou. Então, a Bíblia do Estudo Pentecostal já nos diz essas coisas, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si, e que a predestinação abrange que acontecerá um povo escolhido por Deus, conforme o versículo 5 que nós temos lido. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até ao fim. Aqui está a legitimidade da eleição e da predestinação. Compromisso nosso com o Senhor que nos elegeu é perseverarmos por meio da fé em Cristo até o fim. Como está escrito na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 29 e 30. Nós vamos citar esse texto também, lendo junto com os irmãos. Capítulo 8, versículo 29 e o versículo 30, que vai nos dizer: porque os que dantes, os irmãos veem, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então Deus não ficou devendo a nenhum de nós. Tudo quanto Ele tinha que fazer, Ele fez. Agora cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, que compete a nós. E a expressão também está no plural: aos que destinou, predestinou, elegeu, e aí sucessivamente nós entendemos que Deus não fez acepção de pessoas. Então, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção, conforme Romanos capítulo número 8, versículo 15, versículo 23, e ainda capítulo 9, versículo 4, as Gálatas 4 e 5, e Efésios 1 e 5, que está na nossa lição. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção de filhos, ou como filhos, ou eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Eu acredito que cada um de nós, lendo, ouvindo esta mensagem, glorificamos a Deus em Cristo Jesus, porque não tínhamos direito
Nós éramos os derradeiros e olhe que talvez não tivesse esperança, mas o Senhor nos amou, olhou para nós, em Cristo não fez nenhuma acepção, nos elegeu nele para filhos de adoção. Glória a Deus por este motivo dessa tamanha compaixão por nós. Então, se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, era essa a condição do homem, da humanidade gentia ou gentílica, era estranhos e inimigos de Deus. Agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos, conforme Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 21. Então nós somos filhos de Deus. Ainda Romanos capítulo 8 e o versículo de número 17. Essa posição nos é imerecida, contudo aprove ao Pai fazê-la assim, conforme Romanos, ou melhor, São Mateus capítulo de número 11 e o versículo de número 26, qual nós vamos ler também neste momento, antes de passarmos para a nossa terceira parte. São Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 26. Está escrito assim na palavra do Senhor: Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. É assim que Deus fez com a gente, da sua própria vontade, que Ele determinou, que Ele tomou a sua decisão pelo seu beneplácito de nos eleger como filhos por adoção para a glória do seu nome. Então a nossa terceira parte diz a sublimidade do propósito divino na predestinação. Então ele diz o seguinte: a excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Nós vamos ver agora um pouco dessa provisão de Deus, dessas bênçãos também. Então, predestinação e salvação. Soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma a condenação eterna. Veja que Deus não tomou a decisão de dizer assim: esse vai ser salvo e este será condenado. Mas se Deus, na sua grandeza, quisesse tomar a decisão, quem é o barro para dizer ao oleiro o que ele deve fazer? Barro poderia dizer alguma coisa ao oleiro? Não, porque barro não tem nenhuma voz ativa quanto ao oleiro. Algumas decisões Deus tomou e ele disse que eu escolhi Faraó para ser glorificado nele. Uma decisão de Deus. Deus é soberano, mas o que alegra a gente é que ele nos elegeu, nos deu a adoção de filhos e também agora dentro do seu propósito divino, encaixado também na predestinação para a salvação e herdar os benefícios espirituais. Então diz o seguinte: que o soberano ele não determinou ninguém para a perdição, mas deseja que todos se arrependam e que se convertam-se dos seus maus caminhos. Atos de número capítulo 17, versículo de número 30. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, no livro dos Atos, e ainda Romanos, na carta aos Coríntios, na Efésios, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Deus não tomou decisão semelhante. Ele quer que todos se arrependam, conheçam o plano da salvação, conheçam a verdade, conheçam o plano em Cristo Jesus e sejam salvos. Com isso, nós reforçamos a doutrina pentecostal, a doutrina da Assembleia de Deus, que nós
não concordamos com a doutrina da predestinação, uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem fundamento nas Escrituras sagradas. Aquele que cuida está em pé, olhe, não caia. É assim que nós devemos entender. Então, predestinação e amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido, conforme versículo de número 4 e 5 da nossa lição. Por consequente, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus, que desde sempre, não é conforme 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, versículo número 3 ou 13, aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos, em prover a salvação, o amor de Deus, conforme São João, capítulo de número 3, 16, e aí na primeira carta de São João, capítulo número 4, versículo de número 10 e 19. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo, conforme está escrito na carta aos Romanos, nós já lemos. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se chegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos. Conforme a citação aí, São João, capítulo número 12, versículo de número 32, que Jesus faz menção do seu sofrimento, da sua crucificação, quando ele diz que quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Então, o plano da salvação não há coação concernente a ninguém, nem para a salvação, nem para a perdição. Está escrito na palavra de Deus, em muitas passagens, que Deus propõe para o homem que ele tome a decisão. Eu ponho diante de ti o bem e o mal. Aí ele diz assim: escolhe o bem para que vivas. Então é essa decisão que o humano eleito, separado, predestinado, ele precisa de fazer e de saber. É a parte que compete a nós. E a nossa parte nós precisamos de cumprir com ela. Não há nenhuma coação aqui para ninguém, nem para judeus, nem para gentios, nem para gregos. E porque dos dois povos ele fez um povo só. Quem crê em Jesus, quem recebe ele, como está escrito no Evangelho conforme escreveu São João, no capítulo de número 1, versículo de número 12, abraçando a Jesus, tem direito de ser feito filho de Deus, ou feitos filhos de Deus. Nós não estamos aqui por um acidente. Estamos na escola bíblica dominical, estamos ouvindo a mensagem, estamos ouvindo a clareza do ensinamento da palavra de Deus. Não é um acidente, nem tampouco fomos coagidos a estarmos aqui, mas fomos atraídos por causa da eleição, por causa daquele que elege, e por essa razão só temos que dar glórias a Ele, graças ao seu santo nome, por termos sido eleitos, predestinados em Cristo Jesus. Isso não vem das nossas obras, mas é Cristo quem elege, é Cristo quem perdoa, é Cristo quem justifica. E tudo por causa da sua atração dele para nós, por amor. Irmãos queridos, eu sempre deixo um tempinho para o nosso superintendente tecer alguns comentários no fechamento da lição. Faltam uns 10 minutos e o pastor Marcos Vanis, nosso superintendente, ele fará esse comentário de fechamento final da nossa lição. Deus abençoe os irmãos. Amém. Graças a Deus.
Meus amados irmãos, nós queremos saudar, cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs, internautas, também os ouvintes da nossa rádio CPAD-FM, parabenizar ao nosso pastor José Carlos de Lima e também estaremos orando por aqueles irmãos e aquelas irmãs que sempre acompanham o estudo e pedem para nós estarmos orando. No final estaremos dirigindo oração e apresentando todos os amados que nos acompanham pela internet. Então, título da nossa lição de hoje: eleição e predestinação. Nosso pastor Desonilton, ele disse lá no início de que existem muitas distorções doutrinárias. Os irmãos deixaram lembrar, ele abriu a aula falando que existem essas distorções. Por isto, é muito importante, é fundamental, é indispensável, é imprescindível nós entendermos esses termos, eleição e predestinação, porque eles estão na Bíblia. É por isso que existem essas correntes doutrinárias. Então, é necessário, é imprescindível entendermos esses termos para podermos compreender a doutrina da salvação, que é uma das mais importantes doutrinas bíblicas. Existem alguns equívocos, por isso surgiram várias correntes doutrinárias e expressões têm provocado muitas divergências entre estudiosos. Por exemplo, os irmãos certamente já ouviram falar de que existem os pelagianos, os semi-pelagianos, os arminianos e os calvinistas. E cada um tem um pensamento. Então, o que dizem os pelagianos, que são os seguidores de Pelágio, aquele monge britânico que viveu cerca de 400 depois de Cristo? Eles afirmam que ser o homem o único agente da salvação. Vejam só, o único agente da salvação. Os semi-pelagianos, eles defendem que ser o homem é aquele que dá início ao processo de salvação e Deus é quem corresponde. Vejam só, e ainda dizem os semi-pelagianos de que o homem é capaz de voltar-se a Deus por sua iniciativa própria. O que diz, por exemplo, os arminianos? Os arminianos ensinam ser Deus quem dá início ao processo de salvação, é Deus que inicia, e o homem responde a Deus. Por isso, a Assembleia de Deus segue essa corrente doutrinária chamada arminiana. E os calvinistas são aqueles que argumentam ser Deus o único agente da salvação, predestinando uns para ser salvos e outros para a condenação. Mas por que, pastor Marcos? A Assembleia de Deus segue a corrente arminiana. Vamos ver dois textos, bem rapidinho aí na sua Bíblia. Me acompanhe, me ajude, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu irei ler o versículo. Os amados irmãos, quando eu parar, os irmãos acompanhem por bondade, por bondade. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 6. Quem encontrou, me ajuda aí. Olha só, diz assim, Atos, capítulo 10, versículo 6. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá, onde estão os professores? Ele te dirá, então o homem tem que fazer. Veja que Deus fez a sua parte. Quem deu início? Quem deu início? Foi Deus. Os irmãos conhecem esse texto aqui do centurião Cornélio. Deus fez a sua parte, iniciou, mandou lá. Agora, ele te dirá o que deves fazer. Então o homem corresponde. No capítulo 16, ainda no capítulo 16, Atos, capítulo 16, eu estou comentando com os amados irmãos o porquê, ou um dos porquês, entre tantos que nós temos aqui na nossa lição, porque que as Assembleias de Deus, na sua declaração de fé, tem a corrente arminiana, né, como doutrina. 16 de Atos dos Apóstolos, capítulo 30, eu vou ler também. Quando eu parar, os irmãos acompanhem, por favor. Olha, Atos 16 e 30. E, tirando-os para fora, disse:
senhores, que é necessário que... Então, Deus fez a sua parte, levantou Paulo, permitiu ser preso, apanhar. Agora, resta o homem corresponder. Então, por isso que nós somos arminianos, ensinam que Deus, quem dá início ao processo de salvação, né? E que o homem responde a Deus. Agora, vejam o tamanho da distorção dessa corrente chamada calvinista. Eu disse para os irmãos que é por demais importante nós compreendermos esses textos, esses termos, eleição e predestinação. A eleição, disse o nosso comentador, ela é corporativa. O nosso pastor ele foi bem feliz, o comentador, quando ele disse assim, nosso pastor Douglas foi muito feliz quando ele disse, o foco da eleição não é o indivíduo, mas o grupo, a igreja. Porque todas as vezes que trata deste assunto, todas as vezes que fala nesse tema, sempre, disse o nosso pastor Desalmeiro nesta noite, é tratado no plural, então nos elegeu. Em toda epístola é um conjunto, um corpo, um povo, uma família, um edifício, uma igreja. Então não existe essa individualidade na eleição. Foi eleito um grupo, um corpo, uma igreja. Desse modo, a eleição ela é corporativa, ou seja, ela é coletiva e também é cristocêntrica. Somente é eleito eu digo desde o início deste trimestre, de que essa expressão precisa estar permeando todo o trimestre, em Cristo. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Agora, o que dizem os calvinistas? Eles discordam que Cristo morreu por todos no Calvário. Como pode uma doutrina dessa? Agora, contrariando essa doutrina calvinista, a Bíblia apresenta pelo menos 80 textos comprovando que a expiação é ilimitada, ou seja, é para todos. É ilimitada. Agora, essa eleição ela é condicional, e eu já disse, qual é? Está em Cristo. Está resolvido. A condição é somente essa. A eleição ela é condicional. E o nosso comentador falou também sobre predestinação. O pastor Desalmeiro disse que predestinação significa o quê? Predestinação significa determinar antes. Então quer dizer que Deus determinou uns para a salvação, outros? Não. O que foi então que Deus determinou? Abra sua Bíblia aí, veja só o que foi que Deus determinou. Romanos 8 e 29, leia por gentileza, bem rapidinho, Romanos 8 e 29. O que foi que Deus predestinou? Para que foi que Deus predestinou? Para a salvação? Para a condenação? Não, isso aí é eleição em Cristo. Veja o que é predestinação. Para que ele predestinou? Romanos 8 e 29. Quem encontrou? Bem rapidinho. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus predestinou para ser conforme à imagem de Cristo. Deus não predestinou para a salvação ou para a perdição, não. Ele predestinou para ser conforme a imagem. Quem? Os eleitos, os escolhidos, que a condição é estar em Cristo. Efésios 1 e 5. Efésios 1 e 5. A importância dessa lição, meus amados irmãos, nós aprendemos essa carta escrita por Paulo, e nós temos razões sobradas de estarmos estudando ela mais uma vez, que não existe nenhuma, disse o nosso pastor Douglas Batista, nenhuma das vezes que fala da palavra predestinação
essa expressão, ela se refere a pecadores sendo destinados à condenação eterna em nenhuma dessas vezes. Quem encontrou Efésios 1 e 5? E nos predestinou para filhos de adoção. Muito obrigado. Nos predestinou para filhos. Então, nos predestinou para ser conforme a imagem, nos predestinou para ser filhos por adoção. Então, essa é a razão da predestinação. Olha o que é que diz aqui: predestinação não pode ser considerada dupla, isto é, ela não está relacionada à condenação, mas diz respeito somente, deixa eu repetir, diz respeito, a predestinação diz respeito somente àqueles que são salvos. A predestinação não significa que Deus, decidindo antecipadamente quem será salvo ou não, mas decidindo antecipadamente que planeja que os eleitos em Cristo sejam ou venham a ser. E o que foi que ele predestinou ou planejou que eles venham a ser? Ser conforme a imagem do seu filho. Os irmãos estão entendendo o que significa predestinação? O que é que diz o nosso comentador acerca desse conteúdo maravilhoso que eu disse que é um erro muito grande, crasso, a doutrina do calvinismo? Ele diz assim, citando a nossa declaração de fé, citando, melhor dizendo, o livro de João Calvino, né? A instituição da religião cristã, também chamada de Institutas. Olha só o raciocínio. Chamamos predestinação palavras de Calvino. Chamamos predestinação ao decreto eterno de Deus, pelo qual determinou o que fazer de cada um dos homens. Opa, nós já vimos antecipadamente que ela é coletiva, ela é corporativa. Mas olha o que diz Calvino: o que fazer de cada um dos homens, porque ele não os cria com a mesma condição, mas antes ordena uns para a vida eterna e outros para condenação eterna. Então, o que é que nós vamos fazer com o texto de 2 Pedro 3:9? Quem pode ler para nós? O que vamos fazer com esse texto? Se a expressão de Calvino diz que ele não os cria com a mesma condição, antes ordena uns para a vida eterna e outros para condenação perpétua. O que vamos fazer com 2 Pedro 3:9? Tudo isso pode ser resolvido com duas perguntas fáceis. Duas perguntas fáceis. O pastor Desoneto usou a expressão aqui, direm-me. Passei um minuto. Direm-me. Somente duas perguntas fáceis para resolvermos. Primeira pergunta: como Deus pode ser considerado um justo juiz se ele condena o réu previamente? Porque os que dizem ser calvinistas, eu creio que eles dizem que Deus é um justo juiz, e aí não pode negar. Ora, se Deus é justo juiz, como pode ser Deus considerado um justo juiz se condena o réu previamente? Segunda pergunta: como pode ser Deus considerado benigno se ele julga com parcialidade, permitindo que pelo mesmo erro um seja absolvido e outro seja condenado? É para pensarmos, e é por isso que nós somos arminianos. Não podemos abraçar essa doutrina chamada calvinista, que eu já tive dificuldades em alguma congregação, alguém defendendo essa doutrina antibíblica e anti-declaração de fé, e ou aquele santo mudava a posição, ou nós precisamos de convidá-lo a sair da frente da classe, porque está ensinando uma doutrina contrária à palavra de Deus, e nós temos uma linha bíblica, diz nosso pastor Desoneto, doutrinária, fundamentada na palavra. Não deixa nenhuma dúvida a nossa linha doutrinária. Eleição existe? Está na Bíblia. Predestinação? Também. Agora, não existe predestinação para salvação,
predestinação para a condenação. A predestinação é para sermos filhos por adoção, para sermos conforme a imagem do seu filho. Essa foi a razão pela qual nós fomos predestinados, e para sermos herdeiros. Estas são as 3 razões da predestinação: sermos filhos por adoção, sermos herdeiros e sermos conforme a imagem de Cristo. Que o Senhor continue nos abençoando.